Professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2025. Estamos estudando sobre Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. A lição é de número 6, do dia 11 de maio de 2025, a lição da CPAD. Em todo o território nacional você tem uma loja, uma livraria CPAD. Ali você compra livros, bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja fica na rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E no novo templo também, no térreo, você tem a livraria da Associação. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas, toda a sua equipe, e você encontra materiais evangélicos também para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, parceira direto aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Quando você compra na livraria online Provix, você está ajudando diretamente aqui o nosso canal. Deus abençoe essas empresas que direto ou indiretamente estão contribuindo conosco. Aqui embaixo tem a chave Pix, o DDD é 11 989 15 6905. Você também pode enviar a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração, na sua mente, para você, um voto a Deus, para você investir no reino de Deus. Esse canal aqui é reino de Deus. Estamos propagando a palavra de Deus. Estamos trabalhando em prol do reino de Deus. Então, a recompensa, o galardão, quem dará a cada um de nós é Deus, a mim e a você. Agora, aqui na terra, nós precisamos de valores para continuar fazendo esse trabalho. Já quero agradecer aos membros aqui do nosso canal. Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, que tem mensalmente contribuído com o canal. Deus abençoe o irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Francileide, sua filha Estherzinha, que tem nos cedido aqui a sua casa, onde está o nosso estúdio provisório. Também irmão Josué, ele é membro aqui do nosso canal. Deus abençoe o irmão Josué, marido da irmã Marilena, tá? Toda a sua família. Ele tem contribuído na montagem aqui do cenário, cooperando de diversas maneiras. Também o irmão Vinícius é um membro, tem nos orientado acerca de iluminação, cada um contribuindo com a sua área de conhecimento, a sua área de produção. Deus abençoe cada um deles. Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, minha família que tem apoiado, que tem dado suporte, que Deus tem usado para nos consolar e para nos estimular a continuar trabalhando no reino de Deus. Então, se você quiser ser um membro do nosso canal, enviar mensalmente a sua contribuição, aqui está o DDD 11, 98915-6905, venha a ser um membro, venha enviar a sua oferta. Também, se você é um empresário ou uma empresária e quiser apresentar seu produto aqui no nosso canal, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br e venha ser um patrocinador aqui do nosso canal. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com outras pessoas para que elas sejam também abençoadas por Deus. Deixa aqui embaixo o seu comentário, interaja conosco, isso é muito importante dentro da ética, dentro da educação. Faça a sua crítica construtiva que nos ajude a melhorar cada vez mais. Vamos lá então, lição 6, incentive outras pessoas a se inscreverem também no nosso canal, isso é muito importante. Tem aqui uma playlist, se você perdeu alguma aula, é só ir até lá, clicar, assistir, isso é muito importante. Vamos lá, lição 6, 11 de maio de 2025, Davi, um casamento real.
O texto principal está em Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Resumo da lição: o casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Os objetivos desta lição: primeiro, evidenciar a humildade de Davi enquanto noivo. Segundo, ressaltar o amor de Mical por Davi e saber que Deus era com Davi. Texto bíblico, 1 Samuel 18, do versículo 20 ao 26. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Na introdução, nós observamos o seguinte: nós vamos refletir sobre o casamento entre Davi e Mical e os seus desdobramentos. Como é que isso vai se dar depois, né? À frente, depois do casamento. É um enlace matrimonial que nos inspira, mas também nos traz importantes alertas sobre o que não fazer. Alertas. Diante dessas questões, essa história deve ser estudada como um convite à edificação e à postura correta diante dos desafios dessa área, que é uma área central em nossas vidas, que é a formação de uma nova família. Tá? Então é um assunto sério, é um assunto grave e que nós temos de dobrar a nossa atenção. Um noivo humilde, a humildade na vida de Davi. A humildade, minha mãe já dizia, ela cabe em qualquer lugar. É notável o quanto nós podemos aprender a partir da vida deste personagem bíblico, que é Davi. Nesse momento, somos chamados a refletir acerca da sua humildade, a humildade de Davi, algo constante na trajetória de Davi, na dedicação ao pastoreio, ao cuidado das ovelhas do seu pai, em sua postura reconhecendo as suas limitações, tá? Ele sabia que era Deus na vida dele, no fato de ser um desconhecido para o rei, o rei não sabia quem ele era, só sabia que ele era um servo que tocava harpa, tá? Em sua disposição em depender de Deus
e anelar pela sua presença. Davi era um camarada que buscava a presença de Deus todo dia. A humildade dele em honrar a posição do rei, não se permitindo acelerar processos. Então, ele reconhecia que Deus era na vida de Saul, tá? A humildade de Davi ao ouvir as justificativas de uma mulher sábia, tá? Ao respeitar a memória de amigos, tá? Amigos que se foram, a humildade ao aceitar as limitações impostas por Deus, tá? Então, vocês devem estar lendo as referências, e em muitos outros momentos. Então, a vida de Davi foi uma vida vivida em humildade. Isso é muito importante para mim e para você, tá? Com relação ao casamento com a filha do rei, com Mical, Davi mostrou humildade, deixando claro que ele não era digno de tal honra. Tá? Então veja ele reconhecendo o seu lugar. Tá? O que muitos veriam como uma oportunidade de ascensão social e econômica, o homem, segundo o coração de Deus, repudiava. Tá? Ele se achava indigno de casar com a filha do rei. Isso é humildade, ele sabia o seu lugar. Em 2 ocasiões, um casamento com a filha do rei foi cogitado. Primeiro, com Merabe, tá? Por ocasião da morte de Golias. Saul tinha prometido que daria a sua filha em casamento àquele que vencesse Golias. Depois, com Mical, que era apaixonada por Davi. Nas 2 ocasiões, Saul tentara criar uma situação que levasse Davi à morte, que levasse o belemita à morte. Então Saul já estava ali arquitetando malignamente a morte de Davi. Ele iria aproveitar o casamento para disfarçar a destruição de Davi. A humildade aos olhos do mundo. Em um mundo, nós estamos falando principalmente hoje em dia, marcado pelo narcisismo, as pessoas se amam além da conta, e o individualismo, as pessoas só pensam em si mesmas, a verdadeira humildade é vista como um demérito. As pessoas acham que a verdadeira humildade, ela só leva a pessoa a perder, a pessoa não está ganhando nada. Como algo que evidencia a inaptidão das pessoas a aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. Então, acha que a pessoa humilde, aos olhos do mundo, é uma pessoa fraca. Isso é uma deturpação da visão de humildade aos olhos do mundo. Eles enxergam ao contrário. Está nas demonstrações públicas, envoltas em pirotecnia mediática nas redes sociais. Então, as pessoas, nas mídias sociais, elas querem aparecer sempre bonitas, fortes, elegantes. Tá? Nessa área, vemos também atitudes altruístas, bondosas e assistenciais que possuem, na verdade, aí vem o lado negativo, uma intenção explícita de autopromoção. Infelizmente, são valores deturpados, que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, são coisas que valem likes e valem o número de visualização nas redes sociais, por exemplo. Então, a finalidade não é nobre, a finalidade é narcisista, é pessoal. Nas redes sociais temos então uma amostra bem nítida do que é a humildade aos olhos do mundo. O que significa humildade para a maioria das pessoas? Há, dessa maneira, uma ampliação da busca pela construção de pessoas perfeitas. Nós sabemos que não existe ser humano perfeito, mas eles querem construir pessoas perfeitas, mas que não existem, pois são frutos de uma intenção narcisística.
tá? É para interesse próprio, que vê na verdadeira humildade uma demonstração de fraqueza. Então, a verdadeira humildade, eles acham que isso é fraqueza e é predisposição à humilhação nas mãos dos demais. Então, a pessoa humilde aos olhos do mundo vai virar motivo de chacota, de ridicularização. Tá? A humildade na vida do cristão, em um mundo então marcado por esse tipo de visão, tá? Por busca incessante por reconhecimento, tá? E recompensas e vantagens, então a humildade apresenta um contraponto, né? Mostra a oposição a isso. Ao ser humano, apresenta ao ser humano um contraponto, um olhar com uma perspectiva marcada por sentimentos e características que são inerentes àqueles que seguem a Cristo. São pessoas que se parecem com Cristo. Tá? Esse é o contraponto à visão de humildade do mundo. Então, ao cristão, a mim e a você, a humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que ele traz em seu coração. Então, toda pessoa que tem fé em Deus, ela expressa a humildade. Ela vive como Jesus viveu. Quando seguimos a Cristo, então, vamos nos inspirando nos exemplos do nosso Mestre e vamos tendo em nossas atitudes traços e padrões que demonstram a nossa fé, demonstram que nós somos seguidores de Jesus. Então, uma vida marcada pela humildade, né, nós somos alcançados pela graça de Deus. E desta maneira, né, com a graça de Deus, nós podemos caminhar dirigidos por Deus, tá? Vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida e experimentando uma vida plena e abençoada por Deus. Então veja que a nossa visão de humildade e o porquê nós vivemos a humildade é completamente diferente do mundo. Tá? Ao reconhecermos então a nossa dependência de Deus e reconhecer as nossas limitações, nós abrimos com alegria nossas vidas à ação do Espírito Santo, em uma dinâmica transformadora. Então, quanto mais nós praticarmos a humildade, mais o Espírito Santo age na nossa vida e através da nossa vida, tá? Nos moldando à imagem e semelhança de Cristo. Número 2, o amor de uma noiva. Mical e o seu amor por Davi. O relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. 1 Samuel 18 e 20. O amor é um sentimento necessário em um casamento. Nunca se case por qualquer outro motivo que não seja o amor. Se você, e aí a gente vai ver o que é o amor segundo a Bíblia, tá? Em uma época em que os matrimônios eram arranjos, lá na época de Saul, na época de Mical, tá? De Davi, que envolviam política, poder, disputas territoriais, entre tantos outros interesses, a história desses dois jovens, Davi e Mical, nos inspira. Tá? No entanto, esse casamento, conforme nós já falamos, foi uma série de estratégias do rei Saul com a intenção de matar o seu futuro genro. Saul estava endemoniado, enciumado, invejoso de Davi. Tá? Então ele, na verdade, ele queria usar o casamento para matar Davi. Tanto com Merabe, que fora dada em casamento a outro homem, né, a filha de Saul, quanto com Mical, o rei manipulou a situação, desejando uma tragédia ao seu desafeto, uma tragédia que culminasse com a morte de Davi.
E nas duas vezes, Davi voltou vitorioso, fazendo muito mais do que dele fora esperado. Então, isso aqui é uma lição importante, nós já falamos anteriormente. Faça sempre mais do que é pedido para você, no sentido positivo. Tá? Pediram para você carregar 2 baldes de água, se houver possibilidade, carregue 4. Pediram para você ficar 1 hora a mais no seu trabalho, fique 2. Sempre faça além do que é esperado de você, no sentido bom, no sentido positivo. Para que Davi pudesse casar com Mical, o rei o desafiara a matar 100 filisteus. Controverso, né? O noivo, surpreendendo o seu sogro, tá? Esse casamento contribuiu, ele fez o dobro, tá? Esse casamento contribuiu para que se intensificasse, aumentasse ainda mais o ciúme de Saul e o seu ódio mortal contra Davi. Infelizmente, Davi fez mais e mesmo assim, né, ele foi mal compreendido. Em um desses episódios, o rei enviou à casa de Davi soldados para assassiná-lo. Mical, que amava Davi e era fiel ao seu marido, ajudou-o a escapar e criou uma série de justificativas para retardar as ações dos homens de Saul. Então ela ajudou Davi a fugir. Um admirável ato de bravura realizado por uma esposa comprometida com o seu casamento. Ela não queria ficar viúva, ela não queria perder o seu marido Davi. Uma vítima de circunstâncias, vejamos, no início do casamento, Mical e Davi tiveram um bom relacionamento. Foi tudo muito bom. O amor da noiva, os princípios elevados do noivo e a fidelidade de ambos, de Mical e Davi, resultaram em uma inspiradora história. Porém, aqui começa o problema. Após a fuga e diante da sentença de morte aplicada por Saul, o casamento foi desfeito pelo rei, tá? E a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem, tá? Palti, filho de Laís, 1 Samuel 25:44. Então, diante desse evento, podemos perceber como Saul, o rei Saul, seguindo o seu próprio padrão, impôs a sua vontade e de maneira despótica, tá? Agindo como um déspota, se utilizou da própria filha em seu jogo político. Isso aqui é maquiavélico, é diabólico. As circunstâncias começaram então a castigar Mical, que perdeu o seu esposo amado, que era Davi, e foi tratada como uma moeda de troca. Isso aqui é lamentável, mas era muito comum. Além disso, anos depois, quando Davi já reinava, Mical foi forçada a deixar Palti e voltar para o seu primeiro casamento, sem que houvesse consulta ou ainda algum respeito pelos seus sentimentos. Então, Mical era ali massa de manobra. De fato, mesmo diante da sua posição na família real, Mical se tornou amarga diante das decisões alheias, que a jogavam de um lado para o outro, como um objeto qualquer. Ou seja, a Mical não tinha voz ativa aqui para nada. Foi manipulada primeiro pelo seu pai, depois pelo rei Davi, né, que não a consultou se ela queria voltar ou não, simplesmente pegou ela como esposa, tá? E isso foi deixando o coração de Mical amargurada, ela não tinha voz. Então, cuidado, você jovem, moços e moças, quando estiverem namorando, se conhecendo, perceba se você é tratado com respeito, com dignidade, se é tratada como um ser humano,
com seus direitos, com a sua voz sendo ouvida, tá? Porque depois que casar, aí também você vai continuar sendo tratada como era no namoro e no noivado. Aí não tem mais como voltar atrás, tá? Por isso que é importante o período do namoro e o período do noivado, que é para o casal se conhecer, conversar, ouvir o outro, perceber se tem coisas que vão fazer mal no casamento, que aí dá tempo de desmanchar. Mas depois que estiver no casamento, aí não tem volta. Bom, o poder do diálogo. Quantos problemas poderiam ser evitados se houvessem bons diálogos, né? Se as pessoas conversassem e ouvissem mais um ao outro, tanto na história geral, passando pela história da Bíblia e até as nossas experiências atuais, o diálogo tem sido uma constante na busca por entendimentos e de solução de conflitos. Para acabar os problemas e os conflitos, é importante que haja diálogo. Tem que aprender a falar, tem que aprender a ouvir, tá? Para poder resolver os problemas. Um exemplo das consequências catastróficas da falta de diálogo pode ser observado justamente no relacionamento entre Mical e Davi. Um desprezo mútuo, ou seja, um começou a desprezar o outro, e uma intolerância crescente. Eles começaram a ficar intolerantes um com o outro, e isso foi aumentando, marcou a vida dos dois, tanto de Mical quanto de Davi, em que eles facilmente poderiam aproveitar os benefícios dos novos tempos e a estabilidade do reino a tanto pretendida. Agora que estava tudo bem, o reino estava em paz, Saul era morto, a coisa estava andando bem, agora eles deveriam se entender, mas não. Aí um começou a desprezar o outro. Infelizmente, a alegria de uma caminhada a dois foi ofuscada por falta de comunicação, por falta de diálogo, o crescente desprezo e a mútua intolerância. Um já não suportava o outro, né? Quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ficou muito feliz e grato a Deus. A sua celebração envolveu danças e saltos de alegria. A felicidade de Davi foi demonstrada publicamente, algo que não foi bem visto pela amargurada Mical, tá? Ao retornar para casa, a esposa desprezou o marido, ofendendo-o de forma lamentável. Isso, a esposa começa a ofender o marido, ou o marido começa a ofender a esposa, esse casamento já está acabando, tá? Essa falta de respeito já leva o casamento ao fracasso. Diante disso, a situação piorou ainda mais e o fim de Mical foi envolto em amargura e solidão, sem filhos e sem o amor do marido. Davi não quis mais nada. Ela ficou lá, era esposa do rei, mas ficava lá. Ela não tinha filhos, tá? Ela era estéril, tá? E também perdeu completamente o amor de Davi, o seu marido. Então, cuidado. Você que é jovem, moço, moça, cuidado ao contrair casamento. Deus era com Davi. Davi e as armadilhas de Saul. É por inveja. Cada dia que se passava mais, Saul odiava Davi. As vitórias conquistadas por Davi e a admiração que o povo nutria por Davi eram motivos para que o rei ficasse mais furioso ainda e, por vezes, tentasse matar o jovem Davi. Logo, o principal desejo do rei seria a ruína e a morte do filho de Jessé, que era Davi. Duas promessas de casamento, duas armadilhas,
duas vitórias impressionantes. Com Merabe, o desafio foi uma série de batalhas contra os filisteus, na esperança de que em uma delas o jovem tombasse. Então ele foi para a guerra e a esperança de Saul era que ele morresse. Já com Mical, Saul pediu algo inusitado e muito perigoso, que era a morte aí dos 100 filisteus, para arrancar o prepúcio. O êxito no primeiro desafio foi celebrado amplamente por todos, mas foi a segunda armadilha que deixou o rei sem palavras, levando-o a entregar a filha mais nova em casamento. Já falamos da Mical. Em vez de matar 100 filisteus, Davi exterminou o dobro, 200. Deus era com Davi, e mesmo sendo perseguido implacavelmente por Saul, Davi era bem-sucedido em todas as áreas. Deus estava com Davi, e Deus livrava Davi das armadilhas de Saul. Número 2, quando Deus é conosco. Uma belíssima verdade a ser celebrada é o fato de podermos buscar a presença de Deus em nossas vidas e assim desfrutar da sua intimidade. Nós podemos buscar a Deus, podemos ter intimidade com Deus. Devemos constantemente almejar essa relação com Deus e, diante dessa realidade, nos permitirmos viver conforme a vontade de Deus. Quando nós buscamos um relacionamento com Deus, nós estamos nos comprometendo em viver segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor é uma possibilidade maravilhosa para quem busca e uma feliz realidade na vida dos cristãos. Todo cristão tem o Espírito Santo dentro de si, portanto, tem um relacionamento já com Deus. Para que possamos, então, nos deleitar, ter alegria dessa presença, precisamos, a partir dessa nossa salvação em Cristo, nós precisamos de quê? Meditar na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, ser fortes e corajosos. Precisamos ser fortes e corajosos e buscarmos sempre a direção de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Muitas são as dificuldades, os problemas, as investidas do nosso inimigo, o diabo, com a finalidade de nos destruir, tirando-nos do bom caminho. Esse é o objetivo. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Porém, se Deus é conosco, nós nada devemos temer. Se Deus está conosco, a vitória já está garantida. Você só tem que tomar cuidado de meditar, de obedecer ao Senhor, de ser forte e corajoso, não desistir, tá? E de buscar sempre a direção de Deus na sua vida. Aí, meu filho, não tem diabo que vai resistir, que vai nos vencer. Número 3, os nossos desafios. Tá? Nos tempos atuais, o crente é desafiado nas diversas áreas. Tá? São muitas as áreas que eu e você, nós somos desafiados. Desde as questões mais pessoais até temas de ampla abrangência na sociedade. Em todos os desafios, nós, como cristãos, devemos confiar no cuidado de Deus para conosco. Em todos os desafios, nós temos que confiar que Deus está conosco. Entre os desafios contemporâneos do nosso tempo, destacamos os seguintes: as questões sociopolíticas latentes na sociedade. Então, a política que vai movimentando a sociedade é um grande desafio para nós cristãos. Os relacionamentos, sejam familiares ou em outras esferas da sociedade, os relacionamentos são difíceis, são complexos hoje em dia. Tá? As questões ligadas à sexualidade, tá?
Então, a homossexualidade versus a heterossexualidade. Então, é um desafio para nós cristãos, né? Que nós entendemos o casamento e a sexualidade pelo prisma da Bíblia, diferente do que vê a sociedade. Os desconfortos de ordem psicológica e psíquica, os problemas da alma, as solidões, né, as dificuldades hormonais, os problemas psicológicos, tudo isso são desafios do nosso tempo. Então, como é bom sabermos que, diante desses desafios, nós jamais estamos só. Deus está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos segura pela mão, Ele nos leva em segurança. Muitas vezes tentamos vencer nossas dificuldades buscando as nossas próprias forças. Isso está errado, mas essa é uma decisão inútil. Eu e você sozinhos, nós não damos conta. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, confiemos e descansemos no Senhor. Ele cuida dos seus. Deus, Ele cuida dos seus. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida da nossa família. Ele cuida do nosso presente, mas principalmente Ele cuida do nosso futuro. Sabe por quê? Porque no nosso futuro, Deus já está lá. Ele já sabe o que nos aguarda. Então, Ele vai nos levar em segurança até lá. Nossa, que lição maravilhosa, né? Terminamos assim a lição 6, 11 de maio de 2025. Davi, um casamento real. Um abraço apertado para você e a sua família. Deixa aqui embaixo o seu gostei e observe aí o Pix e envie a sua oferta, se Deus colocar isso no seu coração. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.